Olha só, pessoal, onde nós estamos na vinícola Casa do Origon, uma vinícola urbana localizada aqui em Bento Gonçalves. Sensacional. E ela fica no centro de Bento Gonçalves. E a casa, inclusive, era a casa do avô do Eduardo, uma história de 50 anos que não vai ser contada nem por mim e nem pela Josi, e sim pelo próprio Eduardo. Então, vem com a gente que a história é incrível e os vinhos são sensacionais. Estamos aqui na vinícola urbana Casa do Origon, com o enólogo Eduardo, onde ele vai nos apresentar os seus rótulos e a história dessa vinícola que é incrível. E é sensacional porque é a segunda vez que a gente tem essa noite incrível, porque o que vocês estão vendo aqui é exatamente a experiência que você vai ter se você vier fazer uma degustação com o Eduardo. Uma mesa de frios, ótimos vinhos e a história contada por ele, Eduardo, do conceito vinícola, né? Vinícola urbana, mas ao nosso lado, Eduardo Dorigon, esse que é uma figura sensacional, uma pessoa incrível que a gente teve o prazer de conhecer. E vamos deixar ele contar um pouco mais da história, né, Eduardo? Gostaria muito que você começasse, a gente vai entrar na história dos vinhos, mas primeiro a história Casa Dorigon, o Eduardo, né? Como que o Eduardo entrou nesse mundo dos vinhos? Claro, vamos lá, começar do início, né? Vamos começar do início. Então, eu não entrei no mundo do vinho pela minha família, né? Então, a minha primeira, quando eu saí do colégio, primeira faculdade, foi comércio exterior. A minha ideia era viajar trabalhando, não era trabalhar com vinhos. Mas o mundo me levou a parte de elaboração de vinhos, né? Meus amigos me convidaram para fazer enologia. Antigamente eu trabalhava em outra área, né? E depois, em 2009, 2010, eu entrei no Instituto Federal, que é a escola de enologia aqui de Bento Gonçalves. Logo que eu entrei na escola de enologia, eu já comecei a trabalhar para uma grande vinícola, e nisso se passaram 10 anos e meio dentro dessa grande vinícola. E já tive vontade, fazia tempo que eu tinha vontade de produzir vinhos de maneira própria, né? Dos vinhos que eu gostaria de fazer do meu jeito, de como eu gostaria, do jeito que eu gosto, o estilo de vinho que eu tenho afinidade. Então, aproveitei que eu tenho aqui essa casa aqui, que foi construída pelo meu avô em 1950. O meu avô, ele era tanoeiro, ele trabalhava com barricas de carvalho, trabalhava com aquelas pipas de 100 mil litros, que hoje se fazem bastante pousadas. Sim. Então, ele trabalhava com esse tipo de trabalho, e ele era... ele acabou que ele também chegou a trabalhar em grandes vinícolas, na parte da tanoaria, e ele fazia vinho aqui no porão de casa. Cara. Ele fazia vinho desde 1950 até meados dos anos 80. Então, dos anos 80 até os anos 2020, que foi a minha primeira vinificação aqui na casa, ficou basicamente abandonado, né? Então, eu não vim da enologia pela minha família, mas acho que o destino me puxou pela... Obrigada, destino. Eu não reclamo. Eu não reclamo. Porque tudo que eu gostaria, tudo que eu pensei para minha carreira na minha outra faculdade, eu consegui com a enologia, consegui viajar viajar, conhecer vinhos na Argentina, no Uruguai, na Itália. Visitamos todo o norte da Itália, conhecendo, trocando experiências, tanto na Argentina quanto no Uruguai também, justamente para conhecer grandes vinhos e para entender o que está acontecendo no mundo. Os bastidores, você quer dizer, né? Exatamente. Os bastidores. Né? Exatamente. A minha ideia sempre foi fazer grandes vinhos diferentes, vinhos diferenciados, do jeito que eu gosto. E para fazer um grande vinho, tu tem que conhecer um grande vinho, tem que degustar, tu tem que tomar. O nosso trabalho, quanto mais tu faz, mais tu entende. E mundo do vinho é litragem.
quanto mais nós Os tomamos... erros e acertos verdade. você vai evoluindo, né? Exatamente. Quando eu degusto um vinho, não é só, vou servir na taça, vou tomar e acabou. Não, vou servir na taça. Puxa vida, esse vinho está sensacional, esse vinho é legal. O que será que o enólogo quis fazer? Como que ele O trabalhou? porquê de tudo isso, né? Exatamente. Então, a ideia de fazer a vinícola aqui no centro da cidade nada mais foi Super inusitado. eu tenho uma história familiar aqui, né? Então, desde 1950, meu avô fazia vinho aqui. A parte de trás do terreno tinha plantação de uva. Aqui no fundo. Aqui atrás, exatamente. Hoje é uma cidade. Hoje é uma cidade, né? Na época era tudo colônia, não existia cidade, né? Então, como ele fazia vinho aqui, eu estou resgatando a história familiar e aproveitei que eu entrei no mundo do vinho. Quando eu entrei na enologia, eu nem me lembrava que imagina, eu vou falecer quando eu era criança, né? Então eu não me lembrava que ele fazia, nunca vi ele fazendo vinho. Sim. E quando eu fiz vinho pela primeira vez aqui, antes de eu saber que a vinícola seria aqui no Porão, o meu pai me falou: Eduardo, tu parece o teu avô. Mas por quê? Não, porque ele fazia vinho aqui no Porão. Eu falei, puxa vida, vou resgatar a história familiar Ai, que demais. do meu avô. Sensacional. Saí da Vinícola Grande, vim trabalhar aqui no meu projeto de vinificação particular de vinhos. Demais. Nada proposital, desculpa, Josi. Não. Nada proposital, você vê que nada é por acaso, né? Uhum. Ele tá acabando de comentar que, tipo, nem lembrava do avô em relação ao vinho, claro, né? E o pai deu esse insight, né? Não, Sensacional. Vou até além, né? Eu imagino a emoção, teu coração de saber que mesmo que sem querer, né, você resgatou tudo isso. Os traços, né? Os traços familiares do avô. Voltando Né? isso, né? Aí você fala também um pouco dessa parte do seu estilo de vinificação. Eu sei que o seu estilo de vinificação é o mínimo de intervenção, né? E qual é a tua visão em relação ao que você quer entregar para o consumidor de vinho em relação à mínima intervenção? Sim, a minha ideia de vinificação, em primeiro lugar, a respeito das uvas, basicamente as uvas que eu trabalho são uvas aqui da nossa região. Nós sempre trabalhamos pensando em outros vinhos e a ideia é, principalmente na parte dos vinhos tintos, fazer com que o consumidor ele entenda que na nossa região nós também conseguimos fazer vinhos tintos de qualidade. Nossos vinhos brancos e os vinhos espumantes, eles já têm uma qualidade muito mais reconhecida do que os tintos, né? E a ideia aqui da nossa região, da nossa vinícola, é buscar uvas da nossa região, trabalhar com um conceito com menor intervenção, que é justamente para demonstrar o potencial que a uva produzida aqui na Serra Gaúcha consegue demonstrar vinificada com menos intervenção, com menos insumos enológicos, né? Legal. Deixar a uva se expressar. Deixar a uva se expressar. No seu máximo. O meu volume de produção é muito pequeno. 200 litros, 200 litros, 300 litros, 200 garrafas, 500 garrafas. Minha maior produção foi 1.000 garrafas. Então, a produção anual gira em torno dos 3 anos que eu tenho a vinícola, gira em torno de 5.000 garrafas ano. Então, eu não tenho nem como, dependendo do vinho, eu não tenho nem como filtrar, como trabalhar ele de uma forma um pouco mais industrial. Então, por isso, optamos por trabalhar com mínima intervenção, justamente para favorecer a parte da nossa vinificação, fazer com que o vinho seja ou expresse o melhor potencial da uva produzida aqui na nossa região. Que bacana. Sensacional. E é legal porque... Acabei te cortando de novo, Josi, como sempre. E é legal que, assim, quando ele fala em produção limitada, a gente está falando uma média de 600 garrafas, né? Produzidas. Sim, numa média de 600 garrafas produzidas por rótulo. Então, assim, é um vinho que a gente pode falar que ele é exclusivo. Né? Então, é uma oportunidade única que você tem de experimentar e ter essa experiência. Porque, eu não sei se eu estou errado ou não, né? Vinho é muito paladar. Vinho é vinho. Mas, quando você pega vinhos com mínima produção, aonde o foco do produtor é expressar a qualidade da uva, eu acho que essa é uma experiência que, independente do tipo, do estilo de vinho que você curte beber, você tem que experimentar. Exato. Porque ele vale muito a pena e tenho certeza que você vai se surpreender
né? Não só com esse estilo, olha esse carinho que ele abraça a gente aqui na vinícola, né? Mas também com os vinhos que eles são simplesmente incríveis, né? E conhecer um vinho com uma tipicidade única aqui da Serra Gaúcha, né? Aqui da região do... Sensacional. Exatamente. A ideia aqui é produzir vinhos únicos e exclusivos. Eu sempre quero trabalhar meus vinhos para guarda, né? Então, Show. a ideia não é, vou vender meu vinho daqui a 10 anos. Não, a ideia é desenvolver um vinho que ele aguente 10, 20 anos, mas que ele já tenha complexidade desde jovem para ser degustado. Já ser consumido. Exatamente. Bacana. Legal. E eu acho que agora, né, Josi, a gente pode entrar um aproveitar pouco. A e gente está falar aqui dos com 3 rótulos. vinhos na mesa, né, que o enólogo escolheu para a gente degustar junto com ele e ele contar um pouco dos rótulos, né, tá? Que a gente vai degustar. Claro. Vou deixar você à vontade. Qual vinho que a gente tem que provar primeiro? Vamos com o branco. Começamos Show. com o branco. Sem contar que todos aqui é um baita lançamento em primeira São mão. lançamentos, né, São Eduardo? 3 lançamentos. Show. 3 Vamos lá. lançamentos. Então, o primeiro é um que não está nem rotulado, faz um mês mais ou menos que está engarrafado. É um varietal de Riesling Renano vinificado em branco. Eu vinifico um Riesling Renano em laranja, que é um outro processo. E esse ano aqui eu lancei 200 garrafas de Riesling Renano 200 garrafas. vinificado em branco. Então, Riesling Renano é a variedade Riesling da Alemanha, né? É um clone alemão, um novo clone vindo da Alemanha, resistente a doenças, que a gente consegue uma qualidade um pouco superior das uvas, né? Então, uma acidez fantástica, consegui fazer a fermentação malolática nele, justamente para aumentar um pouco do volume em boca, para baixar a acidez, porque pequeno volume a gente não consegue deixar um açúcar residual, até porque vai fermentar na garrafa, né? Então, a fermentação malolática nesse vinho, ele ajuda a aumentar o volume e manter a acidez ainda, abaixar um pouquinho, mas ela ainda se mantém muito alta. Então, a gente tem a salivação, a gente tem o volume em boca que acaba agregando bastante intensidade e complexidade em boca. Ele é bem aromático. Esse aroma que a gente sente aqui mais amanteigado é devido a essa conversão da o aroma de manteiga, iogurte, geralmente é da fermentação malolática. E aqui, sim, a gente percebe isso aí, né? A questão dos aromas cítricos, aromas da própria variedade, né? Cítrico, melão, pera. Isso aqui a gente é natural da variedade, né? Que a Riesling Renano é uma uva aromática. Então, ela é uma uva que ela vai nos dar mais aroma. Vamos provar, então, né? Eu já provei. Ele preenche a boca. Exatamente. Gente, essa acidez tá bem equilibrado. Nossa. A ideia aqui, a ideia geral dos vinhos não é ter uma graduação alcoólica muito alta, né? O meu estilo... essa elegância. Exatamente. O meu estilo de vinificação é voltado mais ao velho mundo, onde a gente tem uma graduação alcoólica mais comedida, mais moderada, entre 12 a 13,5, talvez 14 em algum momento, e uma acidez um pouquinho mais alta, ou seja, um vinho muito mais elegante, muito mais gastronômico e não tão potente, né? Muito mais fresco, exatamente. Fresco. Eu até estava vendo assim que um dos sabores em relação a vinho do Brasil é justamente esse frescor, né? Porque a gente está num país que é quente, tirando o sul aqui que é frio, mas ele é quente. Para quem é de São Paulo é frio. Mas aí você pega vinho fresco, independente de tinto branco ou espumante, te entrega esse frescor, muda a tua experiência, né? Exatamente. Show! Essa é a ideia. Qual o segundo vinho? Vamos agora para o Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir sem barrica. Eu tenho dois Pinot Noir. Um ficou 12 meses em barrica francesa, 300 garrafas. Está em tanques, ainda não foi engarrafado. Sim. E o Pinot Noir sem barrica é esse que nós estamos mostrando agora. Então, nós fizemos basicamente a maior parte dele sem barrica, justamente para manter o frescor, manter um pouco da acidez, manter um pouco dos aromas. A questão aqui do nosso Pinot Noir é que ele não é aquele Pinot Noir muito aromático, levezinho. Ele é um Pinot Noir um pouco mais austero, mais com aromas de suboal, aqui um leve mentolado. A gente sente bastante frutas vermelhas, cereja.
Então, a ideia aqui é trabalhar ele com um volume em boca um pouco mais potente do que a gente encontra nos Pinot Noirs mais leves, né? Então, para vocês terem uma noção, ele ficou 1 ano e meio em tanques antes de engarrafar, porque eu só engarrafei depois que ele estava pronto. Então, a Pinot Noir a gente tem que domar ela, a gente tem que trabalhar ela muito bem. Ficou com as borras finas, sempre revolvendo para aumentar a complexidade. E quando eu achei que estava no nível excelente para ser engarrafado e ser consumido, a gente conseguiu engarrafar. Faz 3 meses, foi engarrafado esse ano aqui, foi em junho ou julho de 2023. Bacana. Quantas garrafas? Eu ia perguntar isso agora. 800 garrafas do sem barrica. E quanto vai ser o do barrica? Quando eu vou engarrafar? Não, digo, quantas garrafas? 300 garrafas. 300 garrafas. Isso, é uma barrica de 225. Qual é a sua ideia de soltar esse vinho barricado? Final do mês, se tudo der certo, ou começo do mês que vem, eu já engarrafo. Até o final do ano, ele já vai estar disponível. Legal. Legal. Gente. Porque o legal é justamente ter essa experiência, né? A pessoa adquirir as 2 garrafas e você ter uma experiência do sem barrica e com barricado, né? Exatamente, poder comparar, o vinho é o mesmo, só que um passa por barrica e o outro não. Exatamente, mas a experiência é completamente diferente uma da outra, né? Bem diferente. Então já fica a dica. Nossa, esse Pinot e a segunda dica, gente, é que assim, a Ana sem barrica, né? O Pinot Ana sem barrica são 800 garrafas. O grande problema, não sei se é problema ou não falar isso, são só 300. Então, quem quer ter essa experiência tem que correr. 299, que uma é minha. Exatamente. É mais ou menos isso. Eu acabei não falando, Ana é em homenagem à minha mãe. Legal, né? Então, como a vinícola é familiar, então a ideia já é sempre homenagear o pessoal da nossa família, né? Então, pai, mãe, avô, enfim. É legal que aqui no rótulo tem, né? Os 2 menininhos, que exatamente, seria você, teu irmão e eu, meu irmão e minha mãe segurando nossas mãos. Além disso, nós temos também aqui o Casa do Origon, né? Cabernet Franc, nós temos Cabernet Franc, temos um Clarete, temos Malbec e Taná. Malbec é maravilhoso. Então, aqui é um vinho da Casa do Origon, né? Nosso sobrenome, o logo aqui é a nossa casa. Sim. O desenho da casa, da frente da casa da nossa vinícola, né? Santaia é um vinho que é inspirado num super toscano, me inspirei nos super toscanos da década de 70, quando os italianos foram para Bordeaux, pegaram Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, plantaram na Itália, foram obrigados a produzir vinhos, a vender os vinhos como vinhos de mesa, né, vinhos comuns, só que eles ganharam um renome internacional muito mais rápido que qualquer outro vinho italiano. Os rebeldes italianos, exatamente. Então, acabei me inspirando neles, né? A gente disse, nós falamos antes que vinho é litragem, é que a gente degusta grandes vinhos. A ideia é degustar grandes vinhos e também acompanhar eles em evolução e qualidade, né? Esse vinho ele é um blend, né? Eu ia falar, ele é um blend, Esse é um blend, 70% Cabernet Sauvignon, 20% Rebo, que é uma uva italiana, que está se dando super bem na Serra Gaúcha, e 10% Sangiovese. Então, Rebo é uma uva potente, elegante, a Cabernet Sauvignon é uma uva bem potente, e a Sangiovese é uma uva que não tem tanta coloração, é uma uva um pouco menos tânica, mas ela tem uma acidez bem alta, então ela entrou aqui justamente para aumentar a acidez e é como se fosse uma pitadinha de sal no prato de comida para elevar o sabor do prato, para equilibrar o vinho, né? E o nome Santaia, justamente porque nós temos os grandes vinhos italianos, né? Ornellaia, Sassicaia, Solaia. Minhas uvas vêm de Santa Teresa, então aqui é a Torre de Santa Teresa, o nome Santa, de Santa Teresa, e o Aia, o sufixo dos grandes ícones super toscanos, entrou aqui para quem conhecer os vinhos super toscanos e quiser degustar um vinho inspirado no super toscano produzido no Brasil. E depois nós temos aqui o Rolando, né? Então, para quem não conhece a vinícola, né? Meu avô, ele se chamava Rolando. O nome dele era Rolando, ele fazia vinho no porão e era tanoeiro. Eu peguei a foto dele, pedi para fazer uma caricatura dele rolando dentro da barrica. Então, foi uma caricatura e uma homenagem ao meu avô, né? Então, por muito tempo foi o nosso vinho ícone, o primeiro vinho ícone, a primeira uva vinificada em 2020 aqui
foi o nosso Syrah, né? Então, Bacana. antes de saber que a vinícola seria aqui, já vinificamos o Syrah, e ele entrou como o nosso vinho ícone da vinícola Casa do Origon. Sensacional. E a linha Rolando, ela tem o Syrah e também Tem o temos Syrah e o laranja de Riesling Riesling Renan. Renan, que também é Exatamente. sensacional. Exatamente, são 2 vinhos bem legais, bem interessantes. Show. E temos também outro lançamento, que Ai, gente, é... esse meu coração até palpita. Esse é o esperado. que é o Nebbiolo, né? Então, Nebbiolo é uma uva do Piemonte que produz Barolo. Aqui a gente trabalhou o vinho justamente para lembrar as nuances de um grande Barolo. E a ideia aqui é a uva Nebbiolo, o nome, uma das vertentes diz que Nebbiolo vem de nébbia, que é neblina, e a ideia aqui nós colocamos a nossa casa, apagamos um pouquinho elas justamente para Olha que legal. para parecer que ela está sobre a neblina, neblina, né? Então, que legal. a ideia aqui foi também trabalhar dessa forma. Que 300 garrafas, 12 meses em barrica francesa, E esse pequena é produção. o que está em taça agora. O que está na taça é o Syrah. É o Syrah e o Nebbiolo, tá o Nebbiolo ele está aqui no decanter, que o Nebbiolo ele precisa do decanter. Ele já tem uma acidez alta natural, nós trabalhamos bastante com os taninos, e ele também já é tânico, então ele precisa de evoluir com os aromas, né? Precisa de oxigênio para evoluir. A ideia é sempre decantar o Nebbiolo. Show. O Santaia também eu É bom. sugiro para decantar, e o Rolando Syrah também, a ideia é decantar, embora esses 2 vinhos eles são muito mais prontos. Show. Se não quiserem decantar, não tem problema, mas eles evoluem com a decantação. Show. Cara, esse Syrah tá incrível. Que bom. E o Syrah na nossa região aqui, ele está se dando super bem, é uma uva que está indo maravilhosamente. Olha, eu vou dizer para vocês que talvez no futuro a gente tenha grandes ícones baseados na uva Syrah aqui na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Olha que demais. Temos Também um acho. aqui na Estou frente. trabalhando para isso. Temos um aqui na frente. E, gente, esse foi um pouco, né, de qual vai ser a sua experiência. Porque aqui. talvez o vídeo não consiga demonstrar o sentimento que você tem de estar de frente com ele, batendo um papo, tomando belíssimos vinhos, né, que a gente tem. Então, essa é uma dica pessoal que a gente deixa para vocês. Tenham essa experiência. Quando Vale vira Bento super a pena, Gonçalves, gente. É uma experiência única. única. Esse tipo de papo direto com o produtor, contando a história dele, contando a experiência, por que ele vinifica desse jeito, eu acho isso incrível e acho que todo mundo um dia teria que ter essa experiência. Então, fica aqui. Eduardo, agradecemos demais esse bate-papo. E você que vai para Bento Gonçalves, não deixe de agendar a sua experiência na Casa do Origon. O contato está na descrição desse vídeo. E na descrição do vídeo você também encontra um cupom exclusivo para você utilizar em nosso site e conhecer os rótulos da vinícola Casa do Origon. E se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de dar aquele like no vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchim, tchim! Testando o som. Testando o som. Fala você, Josi.